Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos voltar lá no livro de Lucas. Lucas 18, 1. Amém? Então diz o texto assim, ó. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Olha só, hoje nós vamos então comentar essa palavra aqui, onde o Senhor Jesus estava nos mostrando a importância da oração. Ele falou que nós temos o dever, o texto fala que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Então, ele estava falando aqui sobre nós sermos o quê? Pessoas perseverantes na oração. Irmãos, eu até comentei lá em Santo Antônio a importância de nós sempre estarmos clamando e orando pelo nosso familiar. Mais cedo ou mais tarde ele vai se converter. Ah, aquele camarada lá tem um coração duro. Não tem coração duro. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Eu até comentei lá na igreja que eu sempre orei muito pela minha família, pelo meu pai, né? E meu pai era parado na fé. E eu sempre orando, e às vezes dava o sinal que ele ia voltar para a fé, né? E daqui a pouco ele esmorecia e não firmava. E agora, né, nós estamos... eu tive lá semana passada ele falando para mim que está tomando a Santa Ceia, já faz uns 2 meses. Tem um pastor que está visitando ele lá, até mais eu acho, né? Que está visitando ele lá, levando a Santa Ceia e fazendo oração por ele. Então, ele voltou, né, a se sujeitar a Deus. Então, isso é fruto de oração, irmãos. Então, nós devemos orar. Eu sempre oro assim, irmãos, pelos familiares, nem que seja no último suspiro, Deus vai salvar, se nós estiver orando. Nem que seja no último dia lá no hospital, lá, alguém vai lá e Deus vai usar, se nós estiver orando. Porque ali fala no livro de Tiago, irmãos, que a oração ela tem um poder grande no mundo espiritual. Como eu falei para você, tanto é que quando começamos a orar, quando começamos a clamar por algo, há uma investida do inimigo para tentar impedir essa nossa oração. Porque ele sabe que vai dar resultado. Então, por isso que nós não devemos nunca esmorecer. Faz 5 anos que eu oro pelo meu familiar. Continua orando, ele vai ser salvo. Fica firme na oração lá que ele vai ser salvo. Deus vai ouvir a tua oração. Irmãos, por que eu digo isso? Baseado numa palavra que Jesus falou. Mateus 7,7. Vamos abrir lá? Mateus 7,7. Baseado nessa palavra que nós devemos sempre orar e acreditar que Deus vai agir. 7,7. No momento. Então diz o texto assim, irmãos, ó. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis.
batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, olha o que está escrito aqui, irmãos. Ó. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que pedir a Deus vai receber. Olha isso aqui. Isso aqui é um incentivo muito grande para nós. Todo o que pede, vai receber. Amém? Foi Jesus que falou essas palavras aqui. Ó. O que busca, vai encontrar. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, todo o que pede, vai receber. Então, se nós pedirmos, clamarmos, nós vamos ver Deus agindo lá, salvando a nossa família. Agora, eu estou falando aqui sobre nós clamarmos por alguém que ainda não conhece a Deus, né? Mas nós podemos clamar por várias coisas, né? Por várias situações que surgem na nossa vida no dia a dia, nós devemos ser pessoas perseverantes. Seja na área financeira, na área espiritual, em qualquer área da nossa vida, nós temos que ser pessoas perseverantes. Surgiu um problema, surgiu uma enfermidade, seja perseverante. Deus vai ouvir a tua oração. Nós contamos aqui o testemunho outro dia, né? Com a Márcia, com aquele problema de pedra nos rins. Oramos, clamamos, intercedemos, jejuamos, e ela foi parar no hospital ainda 2 vezes. Estamos orando e Deus fez a obra. Nunca mais doeu os rins delas. Então, a oração tem que ser perseverante, irmãos. Ah, não adiantou, eu orei, né? Eu orei e ela foi parar no hospital. Não, vou continuar orando. Jesus mandou ser perseverante em todo o que pede. Bem, então eu vou orar até receber o milagre que eu preciso, que era que ela ficasse livre daquela dor ali. E ela ficou livre. Então, irmãos, isso vale em todas as áreas da nossa vida. Nós temos pessoas, então, que não desanimamos nunca clamando a Deus, porque Ele está atento à nossa oração. Eu estava meditando ontem sobre uma passagem bíblica onde mostra, né, o profeta Elias orando. Fazia 3 anos que não chovia. E o profeta Elias orou por 7 vezes, até que apareceu uma nuvem, tamanho da palma de uma mão no céu, e ele falou, agora vai chover. Então ele clamou por 7 vezes até que veio chuva com abundância. Então olha só, se a gente olhar esse texto, essa passagem de Elias aqui que orou para chover, então a nossa oração tem poder até na natureza. Porque ele orou e Deus ouviu a oração dele e choveu num lugar que fazia mais de 3 anos que não chovia. Então em qualquer situação nós devemos orar. Nós devemos clamar a Deus. E Deus atende a oração que você fizer. Amém, irmãos? Lá no livro, tem uma passagem importante, lá no livro de Tiago, que eu gostaria que você abrisse. É no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 11. Tem uma passagem muito interessante aqui, que mostra de alguém que clamou a Deus e obteve o resultado que precisava. É Tiago, capítulo 4, melhor, é Tiago 5. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Amém? Diz o texto assim, então, ó. Fala assim, ó, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém? Então aqui, esse texto aqui está falando o quê? Para nós observarmos o quê? A paciência que Jó teve em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Então o Tiago pegou um camarada que teve muito desafio, mas aqui fala que é para nós ser perseverante, assim como Jó foi perseverante em meio às dificuldades, em meio aos desafios. E no final ele obteve a resposta de Deus, porque ele foi perseverante.
Amém, irmãos? Então, porque, como eu falei para você, eu estou falando essa palavra aqui, nós pregamos lá ontem, era o último culto, para que nós possamos começar esse novo ano buscando a presença de Deus. E isso vai fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida. Essa semana nós se deparamos com uma pessoa que pediu para fazer uma oração. Ela falou assim, foi na terça-feira, ela pediu para mim assim, tu não faz uma oração por mim? E aí eu falei, faço. Mas quando a pessoa pede uma oração, é porque ela não está bem espiritualmente ou está com algum problema. E aí a gente orou, a gente estava orando por ela passou mal. Né? E a gente continuou orando e repreendemos aquele mal e ela ficou bem. Depois eu perguntei para ela, está bem? Estou muito bem. Então, olha só, irmãos, isso pode acontecer, você está visitando alguém, né? Ou lá no trabalho, alguém precisando de uma oração, se você estiver bem espiritualmente, você vai orar e Deus vai usar a tua vida. A importância de nós termos esse hábito de nós termos a comunhão com Deus, ser perseverante, para que a presença dele venha sobre nós, no momento oportuno ele vai usar você para fazer a obra dele, se você estiver cheio da presença dele. Então, para que nós possamos ser cheios da presença de Deus, nós temos que ser também perseverantes. Jesus, eu quero a tua presença em mim, eu preciso da tua presença, orar, clamar, e ele vai trazer a presença dele sobre nós. Amém? E aí, quando nós estivermos em algum lugar que alguém estiver sofrendo, você vai poder ajudar. Buscando a presença de Deus diariamente, né, de Deus, diariamente, né, nós vamos ter dificuldade. Se alguém estiver com problema, nós não vamos nem ter de tepidez para orar para essa pessoa. Então, a importância da oração. A oração é meio caminho andado, irmãos. A obediência e a oração é meio caminho andado. Na verdade, a oração e a obediência é 100% caminho andado, né? Nós vamos obter tudo aquilo que nós precisamos de Deus. Amém? Então, seja em qualquer área da nossa vida, nós temos que ser perseverantes. Tem coisas que eu orei, irmãos, tem coisas que eu tenho orado e não vi ainda resultado, mas eu continuo orando. Porque Jesus falou, todo o que pede, recebe. Então, eu sei que num momento oportuno ele vai agir a meu favor naquela situação. Assim vai ser com você. Então, por isso que Jesus falou, seja perseverante, né, na oração. O dever de orar sempre e nunca desacursar ou desanimar. Significa o dever de ter comunhão com Deus sempre, né, clamando a Deus sempre. Nós não devemos desanimar. Amém, irmãos? Então, tem várias passagens bíblicas, né? Tem uma passagem bíblica lá no livro de Êxodo, irmãos, que mostra Moisés orando, fala que o povo de Deus estava em guerra. E a Bíblia mostra que Moisés, ele erguia os braços, né, para que o povo de Deus viesse vencer aquela batalha, fala que o povo de Deus prevalecia. Quando ele baixava os braços, né, o povo de Deus começava a perder a luta lá, a guerra lá. E fala que botaram ele sentado e alguns homens que estavam com ele asseguraram os braços dele, para ele ficar intercedendo, e fala que Deus deu vitória para o povo de Deus. Então ali mostra mais uma vez a importância da oração em tudo. Havia uma guerra lá, mas a oração é que fazia a diferença. A oração é que fazia a diferença, porque quando ele baixava as mãos, né, o povo de Deus começava a perder aquela guerra. Quando ele levantava, o povo de Deus prevalecia. Então ali mostra, né, que a oração tem uma influência grande em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Então às vezes está acontecendo um problema lá, né, lá em casa, um problema lá no trabalho, um problema no familiar, a gente tem que orar. Porque a gente orando, através da oração nós vamos amenizar aquela situação, vai mudar aquela situação. Foi assim que Deus fez com que o povo de Deus, através da oração de Moisés, viesse a vencer. Então, às vezes a gente quer que um familiar nosso vença, a gente quer vencer, às vezes, em algumas áreas, nós temos que estar em oração para podermos ganhar aquela batalha e sermos vencedores nessa terra. Amém, irmãos? Então, hoje, estamos falando sobre essa passagem aqui, onde Moisés, né, Deus havia usado ele lá nessa guerra para abençoar o povo, e o povo foi vencedor. Amém, irmãos? Esse texto que eu citei aqui, irmãos, está lá no livro de Êxodo, não precisa você abrir, mas está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 10, 11 e 12. Era a guerra entre Israel e Amaleque, o povo de Deus, e um outro povo lá que não
representava Deus. Amém? E que o povo de Deus foi vencedor por causa da oração. Então, para nós poder vencer qualquer área da nossa vida, temos que orar. Jesus sabia disso. E Jesus era um homem de muita oração. Final da tarde, lá estava ele a sós, orando a Deus. Lembra que tem um texto que fala assim? E caindo a tarde, lá estava ele a sós, buscando a presença de Deus. Porque ele sabia que sem a presença de Deus, ele não conseguiria vencer nessa terra. E assim é comigo e com você. Amém, irmãos? Então a importância de nós termos essa vida diária de oração e sermos, então, perseverantes em qualquer situação que se levantar. Fica firme, Deus é contigo. Lembra do texto de Mateus 7,7? Todo o que pede, recebe. Foi Jesus que disse. Você pode se basear a tua fé nisso aí, ó. Jesus, eu clamo a ti porque o Senhor falou, todo aquele que pede vai receber. Então eu estou clamando porque eu creio na tua palavra. Amém? Então é uma promessa não de religião, nem de pastor, mas uma promessa do próprio Jesus. Amém, irmãos? Não sei que hora nós temos aí. Alguém tem horas aí? Opa. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra. Irmãos. Amém? Como é que é? Amém. Amém, irmãos? Eu citei ali só para mim. Eu citei aqui Reis, né, 18, 43 e 44. Se você quiser ler lá em casa, Reis 18, 43 e 44. Quando Elias orou e choveu. Ele orou por 7 vezes e veio chuva com abundância. Pedi para o Deoclésio ali ungir com óleo ali, para nós fazermos a oração aqui. Amém? Primeira Reis, capítulo 18, versículo 43 e 44. Se você quiser anotar aí, depois você lê lá. O profeta Elias orando, veio chuva com abundância. Fazia 3 anos que não chovia. Olha só que oração ele fez lá, hein, para chover. Que benção. Até a natureza obedece quando a gente clama, então olha só. Amém, irmãos? Amém? Então nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui. Amém, irmãos? Eu sabendo, irmãos, por isso que é importante. Não só na você passou um dia, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, pensa o que não deveria pensar, né? Que não deveria ter, né? No final da tarde, orar para Jesus, antes de orar, porque o pecado atrapalha a nossa oração, entende? Então, quando nós orar, Jesus, me perdoa de tudo que toda palavra, me lava com teu sangue, vai fluir melhor, porque aí nós vamos estar para purificar nós que cremos nele. O sangue de Jesus veio para nos purificar, porque nós somos pecadores. Se não tivesse o sangue de Jesus, né, nossos pecados não seriam lavados e remidos, mas o sangue perdoados. Amém? E nosso ser é purificado através do sangue de Jesus. Então, por isso que a gente sempre faz essa oração nos cultos aqui, né? Porque nós precisamos entrar na tratadura livre. Irmãos, então, eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos e repetissem uma oração comigo aqui nessa noite, amém? Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti
a tua presença aqui nesse ambiente. Jesus, eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Então me perdoa e me lava com o teu sangue de todos os pecados que eu cometi. Jesus, eu peço que o Senhor venha agir em todas as áreas da minha vida. E que o teu Espírito Santo, ele venha sobre a minha vida. Eu glorifico o teu nome, Jesus. E te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Olha só, eu vou orar aqui e você pode fazer a tua oração, deve fazer a tua oração. Fala com Jesus aí. Ele falou que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ele está presente no nosso meio. Amém? Então o Senhor Jesus, ele está aqui, né? Então, tua fé e o Senhor Jesus vai agir a teu favor. Amém? Você pode falar com Jesus aí, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos humilhamos, Pai, aqui, Deus, em tua presença. Reconhecemos, Pai, aqui nessa noite, Deus, os nossos erros. Então faz aqui, meu Pai, essa pessoa livre nessa noite aqui. Essa pessoa que nos assiste, faz ela livre de toda amarra, de toda acusação aqui nessa noite, Pai. Todos esses espíritos acusadores eu amarro aqui. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios, e amarrados, sejam amarrados e queimados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, sai, vão embora agora, todos os espíritos acusadores. Meu Pai, todos aqui eu peço que o Senhor venha fazer todos nós livres aqui nessa noite. Essa pessoa que nos assiste, Pai, faz ela livre de toda amarra, de toda atadura nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pedimos que o Senhor venha abrir ainda mais os céus aqui nesse ambiente. Envia aqui, meu Pai, mais de 12 legiões de anjos e destrói, meu Pai, com toda a fúria do inferno que tem se levantado contra essa pessoa que está aqui nessa noite e que está assistindo esse vídeo aqui ao vivo. Manifesta, Deus, o teu poder nessa noite. Nós queremos ver, meu Pai, nós queremos que esse irmão, que essa irmã venha sair daqui totalmente livre e cheia da tua presença, meu Pai. Então vai desfazendo, Senhor Deus, toda a ação do inferno agora. Vai anulando toda a atadura, meu Pai, todo o mal que tem se levantado. Venha cair por terra aqui nessa noite. Nós nos posicionamos contra os demônios, contra as fortalezas do inferno que tem se levantado. Seja a força do inferno que for, que tem se levantado contra essa pessoa, é amarrado aqui agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, é uma noite para essa pessoa sair daqui livre da angústia, livre da ansiedade, da inquietude da alma. Esses espíritos que têm agido na alma dessa pessoa são amarrados aqui agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vai embora todo espírito de ansiedade, de inquietude, todo o mal da alma, vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz a alma dela livre aqui, meu Pai, nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha tomar a alma dela aqui, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai. Aquelas forças do inferno, Deus, que têm se levantado contra essa pessoa, aqueles demônios que têm sido pagos, têm sido invocados, são todos amarrados aqui, eu quebro o encantamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, sai, vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, onde há uma enfermidade, Senhor, onde há uma dor no corpo, uma dor de cabeça, onde há uma enfermidade, meu Senhor,
queimando aqui nessa noite. Passa, Senhor Jesus, com fogo sobre toda a enfermidade agora. E queima, meu Senhor, todo esse mal gerador de enfermidades. Esses espíritos familiares sejam queimados aqui e amarrados aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Toda dor no corpo físico vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda perturbação, toda opressão na madrugada. Eu amarro vocês, demônios. Eu declaro a ação de vocês quebradas e amarrados aqui. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Batam em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, ministra aqui, Senhor, ainda mais a Tua presença, Senhor. Da mesma forma que o Senhor me impulsionou essa semana para orar, meu Pai, para ir no monte, impulsiona cada irmão aqui, meu Pai, dê força, coragem, disposição para estar, meu Pai, na Tua presença. Nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha sobre todos, para fortalecer, para levantar a fé daquele que estava desanimado, para levantar a fé daquela pessoa, meu Pai, que está aqui nessa noite. Vem com a Tua presença. Fortalece cada irmã, cada irmão aqui nessa noite. Abençoa a vida espiritual. Abençoa, Pai, a saúde, a vida financeira. Abençoa todas as áreas da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que o Senhor venha colocar nessa noite a Tua presença e a Tua paz. O Senhor está aqui, Senhor Jesus. O Senhor é o príncipe da paz. Então coloca paz nos nossos corações aqui nessa noite. Traz paz sobre todos, fortalece todos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e clamamos pelo familiar de todos, pedindo que o Senhor venha salvar e agir na vida de todos os nossos familiares. Que o Senhor venha atender o clamor de cada um que tem clamado pelo seu familiar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Abençoa aqueles pedidos das caixinhas. Ouça o clamor de cada um que tem colocado pedidos ali, Pai. E abençoa a todos. Senhor, dá um bom domingo a todos. Abençoa a comunhão de cada irmã, de cada irmão, Pai. Abençoa o lar de todos. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Uma semana na Tua presença. Por onde nós for, Pai, por onde esse irmão for, vem a Tua proteção, vem a Tua presença sobre todos. Em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos a